Este homem também estava com ele. Mulher, eu não o conheço. Hoje, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Todo mundo conhece essa frase, mas e se eu te disser que, historicamente, a chance de existir um galo cantando dentro de Jerusalém naquela noite era quase zero? Para os judeus, o Talmud é um livro sagrado, e por mais incrível que pareça, o estudo do Talmud toma cerca de 80% do tempo de estudo deles. Ou seja, o estudo da Torá tem apenas 20%. O Sinédrio e as sinagogas levavam mais a sério o Talmud que a lei de Deus. No tratado Baba Kama 7, o 7, há uma lei explícita. Não se deve criar galinhas em Jerusalém. O motivo? Elas ciscam a terra e desenterram coisas impuras, insetos, ossos, o que contaminaria as ofertas sagradas do templo. Jerusalém era vigiada rigorosamente pelos sacerdotes. Um galo cantando no quintal do sumo sacerdote Caifás seria uma violação gravíssima da santidade. Então fica a pergunta: Jesus errou a profecia? A Bíblia foi traduzida errado? Se não era uma ave batendo as asas na madrugada, que som foi aquele que Pedro ouviu e que fez sua alma gelar? A resposta está no relógio de Roma. Vamos estudar a noite da traição. Se não havia galinhas em Jerusalém, o que cantou? Para entender, precisamos olhar para o relógio e para o calendário. Muitos historiadores apontam que Jesus e seus discípulos seguiam o calendário solar, possivelmente essênio, celebrando a Páscoa um dia antes do calendário oficial do templo, que era manipulado por Roma e pelos saduceus. Isso explica como houve tempo para tantos julgamentos, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, em uma única madrugada. Isso explica como Yeshua celebrou a Páscoa com os discípulos à noite, e no dia seguinte os judeus estavam se preparando para a Páscoa. Mas aqui está a chave. Jerusalém estava sob ocupação militar. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, quartos. Primeira vigília, das 18 horas às 21 horas. Segunda vigília, das 21 horas à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã. Quarta vigília, das 3 às 6 horas da manhã. No contexto da época, a frase "antes que o galo cante 2 vezes" servia como um marcador de tempo específico. Dentro da madrugada havia o Galicinium. Era um toque de trombeta militar. É crepúsculo da tarde do dia 14 de Nisan, cerca de 18 horas. Inicia-se a primeira vigília, que dura até 0 horas de nosso relógio. Yeshua está reunido com seus discípulos, celebrando Pessar, Páscoa. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Marcos 14, 29 e 30. Ao dizer antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Yeshua estava dizendo a Pedro que a traição seria um processo que duraria a vigília inteira, terminada a cerimônia, entre a primeira e a segunda vigília. Então foram a um lugar chamado Getsemane, Marcos 14:32. Supõe-se isto ocorreu entre o fim da primeira vigília e aqui precisamos de atenção. Pedro tem uma promessa: antes que o galo cante 2 vezes, ele negará Yeshua 3 vezes. Yeshua foi traído e levado ao sumo sacerdote. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Marcos 14, 66, 68. O primeiro canto era por volta da meia-noite. Historicamente e biologicamente, os galos, ou o sinal militar correspondente, costumam dar um primeiro sinal por volta da meia-noite ou logo no início da terceira vigília. Esse canto era mais esporádico e muitas vezes passava despercebido pela maioria das pessoas que estavam dormindo. Parece que passou despercebido por Pedro também. Como ele poderia não perceber o primeiro canto do galo, ainda que discreto? Ele estava acordado. Mas Pedro tinha outra preocupação além do julgamento injusto de Yeshua.
Ela havia atacado um soldado do sumo sacerdote há pouco tempo. Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João 18:10. Agora ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote, que ele havia ferido com a espada. E no nada, uma serva do sumo sacerdote olha para ele e diz: Ei, você estava com ele. Imagine a cabeça de Simão naquele momento. Este momento é crucial para Pedro. É cerca de meia-noite. Ele acabou de negar Yeshua pela primeira vez. O canto do galo já soou a primeira vez. A vigília segue por 3 horas. Ele não pode ser reconhecido como o agressor de Malco. O seu mestre está preso e sendo julgado. Quando lemos na Bíblia que Pedro negou 3 vezes, parece que foi em 5 minutos. Mas não. Pedro lidou com aquela situação por cerca de 3 horas. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles, mas ele outra vez o negou. Marcos 14, 69 e 70. As horas passam, Pedro está acuado, ele nega conhecer Yeshua. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Marcos 14, 70, 72. O Evangelho de João nos dá a evidência mais forte de que esse medo era real. Na terceira negação, quem confronta Pedro não é uma criada qualquer, mas alguém que tinha motivos pessoais para lembrar do rosto dele. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? João 18, 26. Por que Mateus, Marcos e Lucas escondem quem atacou o servo do sumo sacerdote? E por que João revela? Mateus, Marcos e Lucas foram escritos provavelmente entre os anos 50 e 70 d.C. Nessa época, revelar que Pedro havia atacado um funcionário do governo, o servo do sumo sacerdote, com uma espada, poderia incriminá-lo como um rebelde ou insurrecionista perante as autoridades romanas ou judaicas. Por outro lado, o Evangelho de João foi escrito muito tempo depois, provavelmente por volta do ano 90 d.C. A essa altura, Pedro já havia sido martirizado. Portanto, não havia mais risco legal para ele, e João sentiu-se livre para completar a história com os nomes reais. A pressão foi grande. Ser reconhecido naquele momento por várias pessoas no território do sumo sacerdote o desarmou. O galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14, 72. O segundo canto por volta das 3 da manhã. Este é o Galicinium oficial, o canto principal. Acontecia no final da 3ª vigília, marcando a troca para a 4ª vigília, o amanhecer. Era um momento barulhento. Trombetas romanas tocavam, o butina, e os galos da cidade respondiam em coro. Era o sinal de alvorada para os militares e trabalhadores rurais. Agora, uma revelação: a trombeta e o arrependimento. O momento da verdade. Em latim, o toque de trombeta, que anunciava o fim da 3ª vigília, às 3 da manhã, e a troca da guarda chamava-se Galicinium. Tradução literal: canto do galo. Não era um animal na cerca, era um soldado romano na fortaleza Antônia, acima do templo, soprando uma trombeta estridente que ecoava por toda a cidade silenciosa. Era um alarme militar, um marcador de tempo implacável. Pedro nega a 3ª vez. O som rasga a madrugada. O galo romano cantou. Jesus se vira e olha para Pedro. Não foi um aviso da natureza, foi o som do Império Romano marcando a hora exata da profecia. Pedro não chorou por causa de uma ave. Ele chorou porque percebeu que até o relógio de Roma obedecia ao comando do seu mestre. Você quer saber mais? Curta, compartilhe e siga nosso canal. Você também pode baixar nossos livros gratuitamente através desse QR Code. Shalom, shalom. Na mística Paranapiacaba, um garoto traumatizado e um velho enigmático descobrem que as parábolas bíblicas são portais vivos, embarcando em uma jornada para desvendar um legado oculto e confrontar as sombras que a neblina esconde. Parábolas depois da névoa. É uma história de fantasia e drama que reimagina a vila de Paranapiacaba como um universo onde o passado e o presente colidem.
O jovem Ben, com seu dom singular de consertar as coisas, encontra no velho maquinista Levi um mentor que o conduz por uma jornada extraordinária. Juntos, eles não apenas desvendam os segredos de um livro misterioso, mas também vivenciam as parábolas bíblicas como portais para outras dimensões, revelando verdades sobre perdão, fé e o destino de almas perdidas. A série combina o realismo sombrio e misterioso da vila com a grandiosidade épica dos mundos das parábolas, oferecendo uma narrativa visualmente rica e emocionalmente profunda. Parábolas depois da névoa, de Robson Brumati.